Olá, bom dia, 8 horas e 39 minutos. Essa é a sua Rádio Star News Santos.com. Estamos ao vivo 24 horas por dia. Você sabe, a rádio faz parte do seu dia há 2 anos e vai completar agora 2 meses com você, né? Você sabe, música, informação, prestação de serviço, é claro, os programas, né? O ponto a ponto, você tem um linha de chegada e nesse momento nós estamos iniciando o painel do Porto. E já saudando aí tanta gente, já pela manhã já recebi aqui um abraço dos meus amigos lá de Itajaí, Santa Catarina, estão empolgadíssimos com o Porto lá de Itajaí, Santa Catarina. Mandar um abraço pessoal de São Francisco, também Porto de São Francisco do Sul, lá também Santa Catarina. Rio Grande, um abraço pessoal lá do Rio Grande do Sul, também do Espírito Santo. Sério que eu não falo do Porto do Espírito Santo, então estou falando. Um abraço, pessoal do Porto do Espírito Santo. Vamos fazer um programa específico com vocês, tentando identificar alguém que possa participar online aí do Espírito Santo conosco também. Um abraço especial também ao Davi Colantoni e o André lá no Rio de Janeiro, no Porto do Rio de Janeiro, que vai sofrer, segundo o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro, a parte toda ali que envolve o Porto do Rio de Janeiro será totalmente refeita, né, para dar um visual melhor e uma prática de trânsito melhor para todos eles que trabalham no Porto. Então, se sair mesmo, como foi divulgado, ficaremos muito felizes também. Mas hoje é o Mundial do Combate ao Câncer, uma doença que tem matado tanta gente. Na última semana perdemos aqui um participante, estava sempre com a gente, né? Que foi empresário de comunicação e telecomunicações, Alcides Catarina, que veio a falecer por conta de um câncer, né? Então, nossa solidariedade ainda à família, sua filha que nos mandou mensagem também. Beijo no coração da família, ele que já cumpriu o seu papel, espero que o Papai do Céu tenha recebido com muita evolução, né? Hoje o programa, dois nomes bastante importantes da nossa cidade, para a gente possa falar de Porto, né? Mas hoje também é o Dia Nacional do Sistema Braille, para aquele que tem deficiência visual, sabe a importância e como nós vamos fazer com que isso seja cada vez alçado muito mais ainda, né? E Dia Mundial da Astronomia, não confunda com astrologia, né? É astronomia, o estudo que envolve os astros, né? É outra matéria que estuda globalmente falando o que nós temos aí em torno da Terra também, né? A partir de agora, estamos pela internet, pelo Facebook, YouTube, pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, nas maiores plataformas de rádio do mundo. Você tem aquela rádio que você gosta de ouvir sempre, a nossa também está ali do lado, você nos ouve em qualquer parte do planeta, e se você baixar o aplicativo em áudio e vídeo, nos vê e nos ouve também. Virgínia, às 8 horas e 42 minutos, bom dia, o painel do Porto já está no ar, e lembrando com o patrocínio de Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior, se você quer importar, quer exportar, quer um parceiro para sua carga chegar ao destino ou vir para cá, é com a Muniz Logística Soluções em Comércio Exterior, ligue 13 469 8686. Bom dia, Virgínia, nosso WhatsApp aqui da Rádio Star News, do painel do Porto. Bom dia, 13 99805 no time 13 99805 8709. É isso aí, já abrindo aqui também, mandando um abraço especial, obrigado pela brincadeira de pela manhã, né? Sempre, doutor Roberto Monteiro, ex-embargador, que escolheu a Baixada Santista, escolheu aqui o litoral para viver, que é da região de Campinas. Comentávamos muito ontem à noite, hoje pela manhã também, logo cedo, em relação ao que o Porto precisa, o que o Porto merece e aonde o Porto deve chegar. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário. Ele de empresa de M. Muniz deve ter uns 25 anos, mas não vou entregar a idade dele, não vou entregar a idade dele, mas dessa área conhece bastante, pode falar. Bom dia, Marcos. Uma ótima terça-feira para você. Obrigado pela atenção aqui, companheiro. Bom dia, Eduardo. Mas você pode ter certeza que o couro está grosso. Ah, sim. Com certeza. Foi muitas batidas pela nossa profissão, né? Que é muito intensa, né? Agradeço pelo convite. Como você quer ser chamado? Esmeraldo? Doutor Esmeraldo. Né? Nome bonito, né? Lindo nome, aliás, uma história maravilhosa. E vou dizer aqui para você, esse convidado que o público já está vendo, mas agora vou ouvir através do áudio também, tem uma história bonita. O seu pai não merece reparos. Quando a gente fala de Esmeraldo Tarquínio, a gente fala da história política da cidade, de uma história de luta pela liberdade de expressão, pela liberdade de entender que não é cor de pele que define quem somos e para onde iremos. A hora que entendermos isso, teremos um país ainda muito maior, Marcos. Aliás, despachante aduaneiro, advogado e jornalista. Você me corrija se existe mais algum. Foi um sofredor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Que precisamos ser muito resilientes, né? Que é a palavra do momento, né? Mas ainda volta ao Mike Tyson, né?
Resiliente é você ter um plano até entrar no ringue. Exato, e tome a primeira pancada. E tomar a pancada, acabou os seus planos todos. Né? Aí você vai ter que pensar em novos planos. Exatamente. Agradeço, Eduardo, Virgília, a todos que nos assistem, nos ouvem, né, pela audiência. Vamos aí com mais um Painel do Porto. Você está falando para Salvador, na Bahia, o pessoal da Rádio Vox, também lá para o Porto de lá, o Porto do Rio Grande do Sul, os portos de Santa Catarina estão ficando enjoados. Eles falam que eles são maior que a gente. Eles têm 5 portos caminhando para o 6º. Eu não sabia do 6º, hein? O governo de Santa Catarina está produzindo efeitos, muitas estradas. Tivemos aí no final de semana um acidente horroroso em Santa Catarina, na região de Palhoça, do qual eu já me solidarizei ontem, porque nós temos audiência muito grande nessa região. Eu fico muito feliz. E graças ao bom Deus, nós não tivemos um acidente que pudesse ser trágico, com muitas mortes, mas é para chamar a atenção. O governador Jorginho Melo, que estava em São Paulo retornando, disse ontem que um novo túnel tem que ser pensado com urgência para o Morro dos Cavalos. É justamente aquela região. Mas, por uma grande honra e privilégio contar com a presença hoje aqui do nosso convidado que está com a gente, o Esmeraldo Tarquínio, advogado, ex-ouvidor também do Porto de Santos, ex-presidente da Fundação Senep de Santos. Conheço há muito tempo, eu sou mais novo, né? Mas conheço há muito tempo. De garotinho já ia lá atrás dele, que é a história da família, a história do seu pai, que foi injustamente tirado, né, do comando dessa cidade. E a história conta, vai ficar por um outro dia, mas se o Esmeraldinho quiser lembrar alguma coisa, é um prazer, Esmeraldinho, ver você de novo, bem aí, firme e forte. E como disse a Virgínia, né? A gente trata por uma questão de educação como o senhor, mas é muito jovem ainda. Tem muita lenha para queimar. Bom dia, Esmeralda. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Virgínia. Satisfação unir estar aqui com você, com vocês, com os seus ouvintes, os seus espectadores. Os nossos, né? Os nossos ouvintes e espectadores. E então eu fico muito feliz e lembrar aqui do Eduardo, que o Eduardo eu conheci em 99, 2000, 99, por causa do Santos Futebol Clube, que é uma coisa que me une à história do meu pai, porque também foi dirigente do Santos, foi presidente do Conselho do Santos. Isso. Depois eu também fui presidente do Conselho do Santos. E eu não tive nenhuma chance de torcer para outro time, porque o meu pai me colocou no Santos no dia que eu nasci. Aí era um problema que nem passou pela minha cabeça, mas seria Mas eu agradeço pela lembrança dessa história do meu pai, que a gente pode, em outros momentos, tratar disso, mas foi uma figura importante e que, obviamente, faz falta não apenas na família, mas faz falta para os momentos, para esse momento que a gente vive aqui. Seria bom estar ouvindo pessoas com aquele tipo de raciocínio, de pensamento, de bom senso, né? Porque às vezes falta muito bom senso nessas relações políticas. Então, faz falta para a gente, sempre faz falta. Eu me recordo que eu conversava com um companheiro também de imprensa, Marcos Santana, que agora está no Jornal da Orla, todo o estudo para o lançamento do livro que ele fez, uma menção, um livro bacana sobre Cidade de Santos, em várias conversas, o nome Esmeraldo Tarquínio vinha naturalmente, faz parte da nossa história, sim. E não faz parte apenas da história de Santos, da Baixada Santista, mas faz parte da história do Brasil, né? A gente fala que pessoas importantes, infelizmente, nos deixou muito cedo, e esse tipo de pessoa que cria imagem, cria palavra, cria atitude e desmonta movimentos contrários à liberdade de expressão, tem que ser sempre lembradas, é uma obrigação nossa. E Santos tem aquela velha e conhecida fala, né, de terra da caridade, terra da liberdade, que de vez em quando alguns querem tomar essa liberdade nossa, né, e acham que sentem algumas cadeiras são donos da palavra. Podem tentar, mas não serão, porque eles passam e a história fica, né, e fica muito claro. Marcos, quando a gente fala da importância, por exemplo, de um porto como é o Porto de Santos, nós tivemos aí na última semana, né, muitos comentários de Brasília, muitos comentários da região, e me parece tem sido uma grata surpresa, né, o Anderson Pomini, que é um advogado também, né, que acabou assumindo já há algum tempo a Autoridade Portuária de Santos, ele vem aí mostrando muita intenção de cada vez somar mais e aprender, e não esconde o seu apreço, literalmente, pela região. Ele que não é nascido aqui em Santos, mas escolheu a cidade para viver, e anunciou 22 bi, né, de investimentos, uma fase que vai ser compreendida de 1 a 4 anos, e mantendo esse investimento para ampliar o porto, mas ele teve uma sacada importante, que é uma sacada que
o Esmeraldo sabe, você sabe, que ele disse que muita gente talvez não tenha entendido ainda, né? Que o porto é importante demais, não somente para a cidade, para a região, para o país, mas também para o hemisfério sul, né? Quando a gente fala em hemisfério sul, a gente fala em América do Sul, América Latina, e também interagir, o porto, interligar o porto, cidade. Quando a gente fala investimento, integração, Porto e cidade de Santos, mais do que nunca já é passada a hora. Muitos que vêm aqui falam exatamente isso, Marcos. Algo que tem que acontecer na prática, a gente não pode deixar que isso aconteça apenas no papel, ou pelo menos nas falas, né? Porque o plano de investimentos do Porto de Santos, aqui no litoral, segundo o presidente Anderson Pomini, que terá investimentos de 22 bilhões, combinando recursos públicos e privados, deve ser investido com sapiência. São 12 bilhões de investimentos públicos, o maior investimento da história do Porto de Santos, uma janela de 4 a 5 anos, como eu citei no início, e 10 bilhões em iniciativa privada. E você tem sempre detalhado, Marcos, a iniciativa privada tem sido muito importante. Quando a gente fala de investimentos em vários armazéns que são hoje privatizados, investimentos em empresas que vêm, investem no Porto e também na cidade, e muitas vezes são deixados de lado, Marcos. Sem dúvida, né? A história do Porto, né, envolve muito com a história da cidade, né? Mas o Porto, de certa forma, ele começou a ter notoriedade há alguns anos. É uma pena, né? Eu lembro sempre, Eduardo, quando eu queria saber sobre atracações de navio, eu comprava o jornal Estadão, que tinha o caderno do Porto. Olha que loucura. A gente sabia as escalas de navios, né? Que tinha, aí você tinha outros formatos de comunicação. Mas como esse aqui, Eduardo, ele começou a surgir há uns 4, 5 anos, né? Você foi uma pessoa que também iniciou essa questão para aproximar, né, a população do Porto, para saber as verdadeiras necessidades e o que significa toda essa nossa atividade, né, que é pujante. Ela funciona 24 horas, como alguns acham que não é, né? Sim. É preocupante quando eu presencio a cidade crescendo em volta do porto, né? Isso aí cria uma temeridade para a atividade econômica, assim como para a população, né? Como o meu amigo Esmeraldo sabe, o porto ele funciona 24 horas para ele ser competitivo, né? Não se faz sentido você parar o porto às 10. Né? E assim é o que eu costumo falar aqui no programa, que a política local ela precisa entender que o porto ele traz alguns impactos, mas ele traz muitos bônus, né? Nos últimos 6 anos, Esmeralda, fiz um levantamento breve, só de contrapartida para a cidade de Santos, o Porto entregou quase $500 milhão em 6 anos. Isso é contrapartida dos armazéns que estão sendo, dos terminais que estão, entrega uma contrapartida para o Porto. Não sei se isso é pouco ou se é muito, mas deveria ser utilizado para mitigar os impactos do Porto, e não é. Isso é colocado em outra área, certo também, acho que o Porto precisa contribuir com outras áreas, mas efetivamente a gente precisa criar alternativas para tirar esse gargalo que realmente deixa a nossa cidade com uma ideia de impacto com relação ao porto. Existem uns formatos logísticos que já deveriam ser tirados do mercado, né? Não é que a carga está errada, a logística está errada para a carga, né? Você sabe muito bem que o Brasil, na época do Império, ele tinha mais ferrovia que os Estados Unidos. Hoje, o que é os Estados Unidos e o que é o Brasil? Exato. Né? Então, nós fomos sucumbidos aí com o comércio exterior. De certa forma, nós ficamos um país extremamente protecionista e impedimos aí, proibimos, em certo momento, né, as importações de máquinas e equipamentos que iriam industrializar as empresas e trabalhar com o manufaturado, né, agregando valor, né? Quem trabalha com comércio exterior, acho que escuta falar isso desde a primeira aula. Vamos agregar valor a nossos produtos. E nós ainda voltamos a exportar os mesmos produtos da época do Império, né? Então, a gente precisa repensar isso de forma diferente. E agora, acho que a palavra, assim como cidade, né, e porto, é criar equilíbrio, né? O secretário falou muito bem outro dia, o Glauco, há muito tempo atrás, que a gente precisa criar o equilíbrio. A cidade depende do porto, sim, e o porto depende muito da cidade. Só para passar, inclusive, para os amigos aqui também, deixa eu passar para o Maurício e para a Amanda, são 2 estudantes de comércio exterior que na semana passada mandaram aqui uma cartinha, né?
Eu acho até estranho que da época do jornalismo hoje ninguém manda mais cartinha, mas eles mandaram uma cartinha muito bacana, parabenizando o nosso trabalho. Estamos apenas nessa fase, uma fase inicial, mas o Esmeraldo Tarquini já foi ouvidor do Porto, e com certeza, Esmeraldo, portos respondem por mais de 90% do comércio exterior do nosso país. E o Porto de Santos, em especial, tem um papel importante estratégico. Para você, Amanda, também lembrar aqui, né? Estratégico nesse cenário, porque o complexo portuário santista, ele está conectado, para quem não tem ideia, com 600 destinos em mais de 190 países e responde por 30% da corrente comercial do nosso país, portanto, tem a sua importância. Os portos brasileiros são a espinha dorsal do comércio exterior e movimentam aproximadamente 95% das importações e exportações do país, garantindo o abastecimento dos produtos que chegam à residência dos brasileiros, e um papel principal e estratégico tem o Porto de Santos com todo o hemisfério sul. O Esmeraldo, da época que você esteve lá como ouvidor, muitas vezes você pega alguns professores que dizem que quem está de fora observa melhor do que quem está dentro. Quem está dentro, às vezes, não vê as coisas passarem à sua frente e não tem a percepção. Da sua época para agora, o Porto, claro, avançou, sim, avançou, mas pode avançar mais, e a gente tem um adensamento populacional da cidade, da região, que ele é preocupante, mas o Porto não pode parar. O Marcos colocou bem, às 24 horas, o doutor Roberto Monteiro, que é um desembargador, ele brinca comigo muito, ele disse, podia colocar ali um sinalzinho vermelho, à meia-noite ele fecha às 7 horas, mas em tom de brincadeira, ele falou, impossível parar, mas tem que se criar mecanismos para a cidade entender e o Porto poder trabalhar e ambas, né, viverem de uma forma prática e uma convivência saudável. Olha, estou pensando em várias coisas aqui, né? Vou tentar, mas eu vou precisar voltar um pouquinho na sequência. Fica à vontade. Quando eu fui ouvidor entre 2013 e 2016. Eu saí do Porto já há 9 anos. Houve alterações na legislação, a legislação mudou, mas vou dar um exemplo do que acontecia na minha atividade como ouvidor. Havia um cidadão que tinha sido portuário, loqueiro, durante a vida inteira dele. Aí ele se aposentou e mudou-se para Praia Grande. Por uma questão familiar, ele voltou para Santos e morava na Santos Dumont. Eu trabalhava na Rodrigo Silva, a ouvidoria ficava na Rodrigo Silva. Ele morava na Santos Dumont, que é uma rua paralela à Rodrigo Silva. E aí ele ia até a ouvidoria uma vez a cada 10 dias, digamos assim, para reclamar do apito do trem. E eu conseguia compreender muito bem qual era o problema dele, porque o prédio dele era um prédio alto, então o som vai buscando lugares, né? Então ele reverbera em algum ponto e depois ele incomoda o descanso das pessoas. Porém, isso está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que ele precisa, o trem precisa sinalizar, imagina, Exato. Porque senão ele arrebenta um carro, caminhão e tal. Eu procurava explicar isso. Para a pessoa que é atingida diretamente, é muito difícil compreender. Mas o fato é que estou tentando trazer um ponto nessa discussão, que é uma muito boa discussão para uma cidade como Santos, que não reconhece no Porto o cidadão médio de Santos, não reconhece no Porto a principal atividade econômica da sua cidade, que é o Porto, Exato. Que é a portuária. Nós nunca seremos uma cidade turística, nunca. Porque o Guarujá e o Litoral Norte servem a um tipo de clientela, a São Vicente, Praia Grande, na direção do Litoral Sul, servem a outro tipo de clientela, e nós deveríamos ter como um ponto de orgulho mesmo a atividade portuária como a nossa grande atividade. Isto faz com que, quando em 1984, Muniz, eu fui candidato a vice-prefeito, fui eleito, e eu fazia campanha, eu saía de casa às 5h20 da manhã. Eu ia até o Valongo, o terminal do Valongo, para receber o pessoal que vinha da Cozipa e o pessoal que ia para a Cozipa e para Cubatão, e dali eu saía e ia para as paredes de Estiva. Isso não existe mais, obviamente. Ninguém em Santos acorda para fazer campanha às 5h30 da manhã já há muitos anos, porque as coisas vão mudando e tal. Mas o que eu ouvia em 1984?
o medo dos trabalhadores portuários o que eles chamavam de mecanização, que hoje você fala em automação, você vai usando outras terminologias pela evolução do trabalho. Isso, de fato, não aconteceu. A mecanização sofreu um salto. Agora, a legislação e o sistema portuário acabou por fazer o trabalho que a mecanização não fez, que foi reduzir o número de postos. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, até não vou abordar muito esse tema agora, mas o fato é que nós olhamos, eu como cidadão e como um conjunto de cidadãos, nós olhamos o porto como um entrave. E o porto não é um entrave. Porque se não tem o prestador de serviço, e são muitos, você lembrou do meu pai, ele que era ajudante de despachante, né? Durante muitos anos ele viveu disso, né? E isso eu estou falando em 1945, 48, 50 e pouquinhos, assim, até eles formarem em Direito, que eles formam em 54, em 55. Então, são coisas que, para ele, isso é uma coisa que eu sempre ouvi em casa. O porto nos alimentou, a minha família, a minha mãe, minha irmã, né? Quando ele era solteiro, se bem que ele já tinha se casado em 51. Mas o fato é que a cidade não percebe que o porto é o seu grande ponto do ganha-pão. A mola propulsora. A mola propulsora da cidade. E a cidade vê o porto com desdém, vê o porto com desrespeito. Porque o trabalhador portuário é vagabundo, isso tem cabimento, né? O trabalhador portuário é vagabundo, o porto suja a minha cidade. Eu cheguei a ouvir uma coisa, eu ouvi mesmo em várias situações, de gente reclamando do congestionamento na Avenida Portuária e na Perimetral. E aí eu tive uma das conversas, eu falei assim, mas minha senhora, a senhora precisa compreender que ali não é lugar para carro, ali é lugar para caminhão. A perimetral foi feita, a perimetral especialmente, foi feita para o tráfego de caminhão. Pelo menos era a ideia inicial, se você me permite. Que é o mesmo erro que vai acontecer no uso do túnel. O túnel não é para carro para ir para a praia no Guarujá. O túnel é para caminhão, porque exatamente, eu não sei hoje quantos caminhões tem, mas na época que eu estava lá, eram 7.000 caminhões do Vira, né, que fazem lá o container e descarregam e carregam um container, eu não sei, deve ter aumentado esse número de unidades de carro, né, de caminhão. Então, é para isso. E aí a gente precisa se adequar a essa realidade. E essa adequação, ela ocorre de uma forma a tentar desfazer a imagem. Eu tenho uma imagem da cidade em relação ao porto de que um está de costas para o outro. Isso não pode acontecer. A prefeitura municipal, eu identifico, na época do Papa, quando era prefeito, uma alteração nessa visão. Cria a Secretaria de Assuntos Portuários, trata da questão portuária como uma coisa importante para a cidade. Justo. Então, mas depois, isso fica naquela modorra, sabe? Assim, ninguém avança mais, porque é possível avançar. O porto não vai recuar da sua posição, porque ele está aqui. Exato. Agora, a prefeitura pode ir ao encontro do porto e trazer benefícios para todos nós. Nessa fala, Marcos, eu vou para o intervalo e vou deixar para você. Tem uma leitura que o Esmeraldo deixou no ar, muito bem colocada, ele fez um breve resumo. Deixa eu mandar um abraço para o Ayrton aqui, está mandando um abraço, ele está diretamente de Itajaí, Santa Catarina, dizendo como é gostoso ouvir histórias que a gente não conhece. Nós aqui temos vários entraves em relação ao nosso Porto Itajaí Navegantes, e aqui a cidade também não havia entendido. E sabe como entendeu, Eduardo? Na dor. Olha que depoimento importante, porque o porto era sempre tratado com desrespeito, desdém, e muitos diziam, por que ter porto na cidade? Isso suja, isso fede, isso atrapalha o nosso movimento. Detalhe, você cita muito bem, Wellington, parabéns. Quando aqui tivemos o porto parado por mais de 1 ano e 9 meses, houve o quê? Desemprego, comércio fechando, pessoas mudando da cidade. Aí atentaram-se, primeiramente, o próprio prefeito, precisamos resgatar o nosso porto. Então, o que o Esmeraldo falou, você imagina, vamos fazer um exercício aqui de futurologia ao contrário. Tirássemos o Porto de Santos e mandássemos o Porto de Santos para qualquer outro lugar. Vamos colocar do lado de São Vicente. São Vicente seria Santos e Santos seria São Vicente hoje? Exatamente. Bom, Esmeraldo falou bem demais, uma grande história, e eu vou mais além, né, Esmeraldo? Uma boa parte da política local, ela
ela tem culpa sobre isso. Até porque eles criam notoriedade em algum momento para entrar na política com a ajuda do trabalhador portuário e, estando lá sentado, ele esquece da atividade. A nossa atividade, principalmente transporte rodoviário, assim como despachante aduaneiro, outras categorias, nós ficamos, assim, de certa forma, omissos, até porque nós somos muito envolvidos nas nossas atividades, pouco tempo temos para debruçar sobre a legislação, né? Para saber qual o cenário que está sendo colocado no porto, com relação à cidade, o que está sendo proposto, principalmente com o plano diretor, né? Você sabe muito bem que os arrendamentos do Porto Santos, não sei se certo ou se errado, foi feito de forma desordenada. Cada um pegou um pedaço do porto, né? Então você tem áreas na ponta da praia descarregando grão, você tem uma outra área no meio do porto que é um terminal de passageiro, quer dizer, não houve ali naquele momento alocar as atividades de acordo com o local, né, que você tem. Então, o governo anterior tentou fazer um zoneamento do porto, eu achei muito interessante, importante para o porto, para que você vai alocar e, de certa forma, a Prefeitura de Santos consegue harmonizar as duas partes, criar um equilíbrio, né, na atividade, mitigando um pouquinho o impacto da nossa atividade. E mitigar o impacto é você ter um distanciamento da cidade, do porto com a cidade, pelo menos um quarteirão, né? Isso não veio acontecendo, foi uma luta muito grande, 2008, 2000... Eu tive no sindicato, eu falei, vocês não estão presenciando esse movimento, né? Inclusive começou com o Papa, né? Ele foi muito bom, criou a Secretaria de Portos, mas ele começou o zoneamento da cidade. E com a Lei 730, né? Você lembra muito? Essas coisas nunca vêm sozinhas, né? Sempre vê um movimento no sentido Isso. contrário. E essa Lei 730 criou, na época, algumas regiões que tinham DNA portuário, né? Você não pode falar do bairro do Macuco, que não é um bairro portuário, né? O Estuário é um bairro portuário, né? E assim como os demais bairros. Você fala do Chico de Paula, é um bairro que sempre teve caminhão lá, né? Então, tudo isso, e outros bairros mais da cidade que tinha ali na sua essência trabalhadores daquela região, ou de transporte, né? E isso foi se perdendo porque foi mudando a legislação. Você hoje tem inúmeros armazéns abandonados na cidade, e eu costumo falar, para quem não sabe, lá você não consegue fazer carga e descarga nesses armazéns, porque é proibido. Tá? Então, assim, tá abandonado o armazém. Mentira, tá abandonado porque a legislação não permite a atividade. Então, assim, não sei se proposital ou não, mas isso foi muito ruim para o município. Sim. Porque alguém que tem aquele imóvel, que exercia uma atividade de carga, descarga, armazenamento e tudo mais, o bairro da Vila Nova todo, por exemplo, aquela região toda lá, ele não pode, ele é proibido. Foi a legislação da Câmara, a Câmara aprovou isso. Então não tem inocente nesse negócio. Eu vou intervalo, Marcos, mas você levantou um aspecto importante. A partir do instante que nós tenhamos a construção e a aplicação do novo Concais, eu acho que essa questão vai ter que ser revista em vários pontos, porque não dá para imaginar você criar um novo terminal bem no centro, ali no Valongo, que não sei se já avisaram, mas um navio que tem uma média de 5, 6 mil, 7 mil passageiros, precisa de muitos carros. São abastecer. 4, a proposta são 4 berços de atracação, né? Você vai criar ali um pier, 2, que é assim que eu vi o projeto, né? Eduardo, são quase 16 mil passageiros, a 20 mil passageiros ali. Mas ontem, inclusive, eu tenho cruzando a perimetral do porto. Eu tenho uma notícia aqui que o presidente da Autoridade Portuária esteve com o prefeito de Praia Grande e não será apenas o Concais que vai receber navios aqui. E eu vou explicar por quê, mas antes, Virgínia, tem participações. O Marcos Muniz já tem funk, hein? Que está lá no sul, está lá em Santa Catarina. Manda um alô aí para os nossos ouvintes. Deixa eu mandar um abraço para o Dr. Roberto. O Dr. Roberto falou assim que eu estou muito taciturno. Olha, faz tempo que eu não ouço essa palavra. Taciturno. Vou procurar aqui depois na acepção da palavra. Achei que cara fechado. Não, estou assim, não. Estou tranquilo aqui.
pensando nas coisas, não no futuro apenas, né, do dia a dia. Mas obrigado e um abraço, né? Ele pergunta que se o Pedro Caixinha ainda é técnico do Santos. Pelo menos a última informação é que continua sendo técnico do Santos, né? A gente vai informando aí. Virgínia, participação por intervalo. Márcia Gouveia, bom dia a todos. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Acompanhando a celebridade Marcos Muniz, Eduardo Virgínia, doutor Esmeraldo, nessa manhã com chuvinha abençoada em Florianópolis. Dininha Couto, bom dia, amigos. Um abraço também para o nosso querido Rogério Penin, lá no Demarque, em São Bernardo do Campo, empresário, um torcedor de Quatro Costados do Peixe, sonha em vir morar aqui perto da Vila Belmiro, né? Dá um tempinho aí, viu, Rogério? Porque ainda a gente está discutindo aqui se vai haver a nova arena, se não vai. Só um negócio que me deixou preocupado, se havia perguntado, se o novo projeto do Santos é verdade. Eu vou perguntar para o Esmeraldo antes. Eu tenho que ir para o intervalo, vou perguntar. Você gosta de ficar muito tempo em pé, Esmeraldo? Não. Eu também não. Você gosta, Marcos? Não. O projeto novo da Arena do Santos, que terá a contemplação para dar 30 mil espectadores, 16 mil locais para o torcedor ficar em pé. Vão ressuscitar a geral lá do Maracanã, é isso? Não nem pode, né? Porque a legislação não a FIFA não permite, diz que você tem que ter assentos para os torcedores, né? Estatuto do torcedor. Exato. Eu sou entusiasta seguinte, dar uma geralzona na Vila, que tem uma história linda, e pensar grande. Ou o Santos pensar grande, ou vai ser pequenando. Eu humildemente digo assim. Deixa eu mandar um abraço também para o Ari em São Vicente, ao Otávio em Cubatão, ao meu querido Antônio Sanches, lá no Guarujá. Ele diz assim, diga sempre, Eduardo, em Pitangueiras, o melhor bairro do Guarujá. Aí é você que está falando, você vai arrumar confusão com os moradores da cidade inteira, né? Tenho conhecidos que moram em Vicente Carvalho, adoram Vicente Carvalho, não saem de lá por nada, né? E eles dizem que Vicente Carvalho, olha só, Antônio, o Marcos está aqui que não vai me deixar mentir. Eles dizem que o Guarujá não tem nada, presta atenção. Anota isso, Antônio Sanches. O pessoal de Vicente Carvalho me manda o seguinte, onde ficará o futuro aeroporto metropolitano da Baixada Santista? Vicente Carvalho. Onde desembocará o túnel Santos-Guarujá? Vicente Carvalho. Onde está sendo e será ampliada a perimetral do lado da margem esquerda do Guarujá? Vicente Carvalho. Terceira, eu estou adiantando aqui, nem saiu a terceira, que era a quarta já. A terceira pista, ampliar o sistema Anchieta Imigrantes, desembocará onde? No Guarujá? Não, em Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá. Então está tudo lá. Então o pessoal tem pensado até no movimento, mas vamos devagar, não se apresse não, né? Bom dia a todos, comercial aí da Imuniz Logística acompanhando, agradecendo a oportunidade de fala aí a Fernanda, né? Fernanda do teu marketing lá da Imuniz Logística, bom dia a ela e bom dia a toda a equipe da Imuniz Logística, e se você é empresário está acompanhando também, ó, pega o telefone agora, 13.469-8686, você quer fazer aí a sua importação e exportação, faça com a Imuniz Logística. Virginia, o que me veio à cabeça é um nome histórico para a vida toda. Esmeraldo Tarquínio marcou história na cidade, na nossa política, né? Também na questão portuária. Digo aí que talvez tenha sido o primeiro santista a ter coragem de enfrentar movimentos contrários à democracia e o que era a ordem expressa de progresso da cidade. Né? E a sua avó, que veio de Portugal, chamava como se chamava? Esmeralda. Foi a primeira mulher despachante aduaneira do Brasil em carta concebida por Getúlio Vargas. Então, esse nome no artigo masculino ou feminino é para dar certo, né? Esmeraldo ou Esmeralda. Me veio isso agora à cabeça. Então, parabéns a todos os esmeraldos e esmeraldas do nosso Brasil e do mundo. Né? Viva a Dona Esmeralda, muito bom, muito legal a história. E que criou uma empresa que o Marcos conheceu bastante, né? Que era Eu de Marco, né? Foi criação da Dona Esmeralda, que eu tive a honra de trabalhar lá, né? Então a gente às vezes vê que não é apenas o simbolismo, tem toda uma energia em torno disso. Rápido intervalo e voltamos já. Um abraço à dona Sônia, que está falando, sabe de onde? De Iguape, olha. Iguape também estamos chegando. A gente chegar na Rússia, o Putin já mandou tirar o programa do Iguape, por que a gente não vai chegar em Iguape, né? Bom dia para a dona Sônia, um abraço também. E um abraço lá para o meu amigo Sérgio Zibel, ele está em Balneário Camboriú, pessoal preocupado demais com o acidente do último domingo da carreta, mas o Marcos fala aqui, né? O empresário investe num bom equipamento moderno, né? Só que ele precisa de um ser humano para pilotar esse equipamento. Então, ali, segundo as autoridades, o piloto ali, o motorista, na verdade, perdeu o controle da carreta e acabou batendo e tombando, né? Graças ao bom Deus, nós tivemos aí uma tragédia com mortes, né? Mais 5 pessoas foram gravemente feridas. Eu volto já. Consultoria contábil, tributária e empresarial.
para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o Residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Martelo de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? Um mestre aqui, o Ronaldo Internacional Martelo de Ouro Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 97408-5990. Ronaldo, obrigado pelo carinho e atenção aqui. Sempre cheio a oficina, graças a Deus, sempre cheio, e eu que agradeço a presença de vocês aqui.
A gente já era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria do Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como aprendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né? Aqui em Santos, desde 2007, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fazemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando para o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. Ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 9h20 aqui com o nosso painel do Porto desta terça-feira, né? E o mês vai voando. Hoje já dia 8 de abril. Daqui a pouco, próxima semana, a pessoa já está esperando para essa semana terminar e começar a próxima para ela terminar também, porque nós temos feriado na sexta e depois na segunda-feira, emendando aí 4 dias para que você possa curtir. Não esse final de semana ou da outra semana também. Estamos com o patrocínio de M Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, Engie Plus, consultor incorporador, a qualidade faz diferença. Se você quer vir morar em Santos, tem 2 dicas para você. Residencial Bale, na Prost de Souza, no Embaré, e também o residencial Ilha de Paros, um novo lançamento na Epitácio Pessoa 111, bem ali atrás da Pinacotec. Então, se você está procurando imóvel, quer investir o seu dinheiro aqui em Santos, pense rapidamente. A qualidade faz a diferença, então entre em contato com o departamento comercial da Engie Plus. Ah, mas você quer investir um valor um pouco menor. Então, eu vou dar a dica da Engie Life, que é a caçulinha do grupo. Ela está totalmente focada por um sistema chamado Sistema Construtivo Smart, né, com unidades menores, mas com todos os seus espaços aproveitáveis. Está em processo muito adiantado de construção do Piazza Torino, na João Frido 363, ali entre Embaré e Aparecida, né? E agora vem um lançamento maravilhoso, inclusive vai constar aí no plano Minha Casa Minha Vida. Olha só a dica para você, na esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves. É o Palácio de Nápoles, um mega lançamento que você vai ter todos os detalhes aqui do programa com a Engie Life do grupo Engie Plus. Também M Rocha Contabilidade, na hora de você fazer a sua declaração de imposto de renda, entregar o balanceamento tributário da sua empresa, departamento pessoal, abertura e encerramento, é com M Rocha Contabilidade, 25 anos de história no litoral, atendendo todo o Brasil. É só você acessar mrochacontabilidade.com.br ou 3022-3942. Também destacando Escola Santista de Astrologia, a pioneira de todo o litoral, do Jorge da Márcia Bernardo, na rua Goitacazes 8. Quer fazer um curso, quer fazer seu mapa astrológico de nascimento, é no 13997-467839. Um abraço nosso aqui do Jorge, astrólogo competente, renomado em todo o Brasil, hein? Para quem não conhece, tem histórias maravilhosas. E por fim aqui, oficina Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, já aqui na Baixada Santista, partindo para o seu 13º ano, ele que já viveu na Europa, hein? Trabalhou na BMW, Mercedes-Benz, trabalhou para essas empresas como Hammer, né? O Martelinho de Ouro, está em Santos, na Comendador Martins 191. Não deixe o seu carro perder a originalidade. Dá para fazer o martelinho? Faça com o Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, ligue 13974085990. Hoje aqui no painel do Porto, mandando um abraço a todos os nossos ouvintes aí, mandando um abraço para a Raquel também no Guarujá, dizendo que foi muito bom a minha lembrança. Obrigado, Raquel, obrigado pelo incentivo aí de lembrar que o Guarujá tem Vicente Carvalho. Lá no Guarujá também tem isso. Esquecendo que Vicente Carvalho existe, ela espera que o prefeito fale de imagem e não esqueça. Lembre disso, e Vicente Carvalho é muito importante, até porque já teve até movimentos para separar Vicente Carvalho. Bem lembrado, hein? Não dá ideia não, porque o pessoal gosta de ideia, viu? Para separar e transformar no município. Um abraço a você e um abraço especial também ao senhor Armandinho aí, lá em Vicente Carvalho. Falei do Vicente Carvalho e disse que o prefeito não vai fazer isso, porque o prefeito tem comércio em Vicente Carvalho e deve reconhecer a importância lá daquela região toda para o Guarujá. Hoje contando com o empresário Marcos Muniz e também com o Esmeraldo Tarquino, né, advogado, ex-ouvidor do Porto de Santos, ex-presidente da Fundação Senep. Tem um papel importante, né? Edu, um momentinho só. O pessoal da M Muniz pediu para eu repetir aqui
participação. Bom dia a todos, Comercial M. Muniz Logística, acompanhando. Agradecemos a oportunidade de dar fala. Fernanda. Tá aí. Lembrando, né? Sempre apostos, né? O pessoal lá trabalhando bastante. É assim, né, o Marcos? Um olho no peixe e outro no gato. Não pode perder de nenhum. Ali o trabalho em foco, a Fernanda e a equipe estão lá trabalhando bastante também, né? Só passar uma informação aqui importante, né? O governo federal assumiu na última sexta-feira que vai pagar a dívida milionária do Porto de Itajaí, né? Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, através do Silvio Costa Filho, o pagamento da dívida de 48 milhões será feito para a continuidade da dragagem e operações do terminal portuário. Olha só como pressão também ajuda, né? Dias antes disso, Esmeralda e Marcos, a população, o prefeito de Itajaí, todos lá, disseram o seguinte, que o prefeito Lula estava sendo tratado como persona não grata na cidade e na região. Feito isso, o que acontece? O governo se manifestou dizendo, fiquem tranquilos que essa dívida de dragagem o Porto não terá que assumir, nós assumiremos, né? Como União assumiremos, então esta dívida será paga pelo governo federal, 48 milhões, e a dragagem continuará, o que dará uma melhor qualidade para a entrada e saída dos navios lá no Porto de Itajaí, que tem o comando nesse momento, né, com a participação da Autoridade Portuária de Santos, até o final deste ano, e aí o governo define um comando com até a criação de uma companhia docas lá de Itajaí também. Um abraço especial também, né? Outra questão, a Autoridade Portuária de Santos está credenciando aí 10 instituições de ensino superior para impulsionar a inovação no Porto de Santos. Ô Marcos, isso é uma coisa que a gente tem comentado muito, né? É trazer os alunos para campo, né? Para o chão de fábrica, ou na verdade para o cais do Porto, entendendo que se a gente não tiver formação de profissionais e aproveitamento deles na região, eles vão embora. Então, ontem a Autoridade Portuária assinou, né, uma notícia fresquíssima, este acordo com 10 universidades da região, para que isso possa acontecer, a formação de profissionais e levá-los a trabalhar no Porto e nas empresas que fazem o Porto. Sem dúvida, a iniciativa é importante, né? Porque o mundo acadêmico ele tem um distanciamento muito grande do nosso mundo prático, né? Do nosso dia a dia, da vivência, né? Dos processos em si que envolvem o Porto, né? Então, é mais importante ainda a qualificação dessa mão de obra. A nossa empresa há muitos anos, Eduardo. A gente tem uma instituição aqui que eu até me emociono em falar dela, que é o Campus. Né? Formou tantos jovens, tantas pessoas que estão no mercado, tantos empresários que estão no mercado, né, que inicia, né, o pessoal ele realmente dá um encaminhamento muito bom para os jovens, de forma ordenada, com um sistema que eles criam lá, que é magnífico, não abre mão. Os jovens chegam na empresa com uma postura corporativa fantástica, Eduardo. E a gente dá esse apoio, e eu acho que tendo mais essa possibilidade de a gente ter esse link das universidades com as empresas, né, filtrando esses currículos, formando essas, né? Eu acho que é importante, porque o comércio exterior ele é muito dinâmico, tem muitas transformações, a empregabilidade ela é intensa, né, e precisa disso. Eu acho que uma boa iniciativa dele, espero que a prefeitura também se integre a isso, né, trazendo algo para que a gente consiga fazer essa conexão. Exato. Da universidade com as empresas. Eu diria Porto, Autoridade Portuária e Universidades, né, Esmeralda, Prefeitura e depois as próprias empresas abrangendo esse profissional. Mas eu citei antes do intervalo a questão de ocupação, a gente fala aqui, inclusive, por exemplo, nós vamos ter em breve aí o início de uma obra importante, que é a perimetral do lado da margem esquerda do Guarujá. Evidentemente, vai trazer para a região portuária do Guarujá uma qualidade melhor ainda, mas eu citei ali, quando a gente fala de fusão, o Anderson Palmini dizendo essa integração com obras, cidade e porto tem que acontecer, até de forma tardia, a gente está discutindo isso sempre, né? Mas deveria acontecer. Quando a gente fala um novo terminal de passageiros ali no Valongo, e a gente está falando também em breve de um novo terminal, o STS-10, né? Que vai ocupar uma área gigantesca também, a gente fala em outros terminais, a gente fala do avanço, né, das privatizações dos terminais e que vão crescendo ali em torno do porto. A gente já discutiu a indústria da construção civil relativamente com o porto, que elas não podem rivalizar, elas têm que entender umas outras, né? E isso muito bem fala o Roberto Barroso. A construção civil tem que enxergar o porto a uma certa distância. A construção civil não pode chegar tão próximo a querer daqui a pouco adentrar dentro do próprio
cais do porto. Então, isso tem que ser discutido quando a gente fala em PDZ, quando a gente fala em plano diretor, ocupação do solo, a mitigação que é toda colocada em relação aos impactos que um pode criar para o outro. É fato. Eu não posso vender imóveis na cidade se não tiver renda para pagá-los. Eu não posso criar novos empreendimentos se eu não tenho emprego para que as pessoas possam adquiri-los. E quando eu citei o terminal portuário ali, um terminal de passageiros novo, o Esmeralda, está falando algo gigantesco. O Marcos falou, são 4 berços de atracação. Você vai falar tudo um gigantismo na hora de você abastecer um navio, quando chegam os passageiros, quando eles deixam esse terminal, tudo em torno do centro. E aí a gente tem áreas, por exemplo, que não podem ser mais utilizadas para o uso de cargas. Como isso, na tua cabeça, pode funcionar? Então, é que eu tenho uma visão um pouco diversa dessa, em termos do planejamento do porto, né, da disposição em que os terminais se encontram. Porque quando o Muniz, no outro bloco, fez um comentário, me lembrei de uma coisa. Os terminais de grãos, Caramuru, Dreyfus, estão ali na ponta da praia. Sim. Isso foi... E aí, eu me lembrei disso quando você fala da lei municipal, que o Papa se aproxima do porto, mas a Câmara aprova uma lei ali que gera um adensamento populacional extraordinário na ponta da praia, um monte de prédios, torres e não sei o quê e tal, e aí você tem um problema que é um lugar que não está acostumado a ter residências a 30, 40 metros do chão, você tinha casas, então as pessoas, a fuligem que sai da movimentação de carga, principalmente dos grãos ali, ninguém reclamava muito, porque era do dia a dia, ter que limpar o seu quintal e tal, mas o apartamento novo, ele reclama, porque ele não está acostumado a isso, ele morava em outro bairro, ou morava em outra cidade, e vem para cá e tem que limpar a sujeira todo dia na sua varanda, é um osso, né? Mas o fato é que, como houve uma imposição do governo militar da época, do começo da década de 70, para que você tivesse terminal de grão, porque você precisava criar meios de escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste para outros lugares do mundo, coloca ali na ponta da praia. Porque, na realidade, você investia muito pouco em dragagem. O problema do Porto de Santos está na falta de continuidade no processo de dragagem. E não é só um problema daqui, é um problema de diversos outros portos. Se até agora Itajaí. Se não tiver dragagem, é inviável. Eu tive um trabalho agora, até o começo do ano, no Porto do Rio Grande. Eles têm esse mesmo problema, se bem que a configuração geológica é diferente. Mas tem esse problema, porque você não consegue colocar navio pesado lá. Exato. Né? Você não vai entrar muita coisa pesada. Então, o fato é que você tem ali, porque, para mim, os terminais de grãos poderiam estar alocados numa outra região do porto, talvez mais para o fundo, na direção ali da BTP, e não estou desmerecendo o grão, absolutamente, fica mais fácil a operação, mas para isso você tem que garantir que o navio que vai entrar leve e vai sair pesado, ele tenha condições de sair. Exato. Porque senão vai adernar e vai criar um furdunço todo. Exato. E aí já ligando na questão, e isso realmente e a cidade, só um fato aqui, a cidade não entendia por que é que tinha terminal de grão ali. Você tem que explicar a história e por que ele está ali. Ele está ali porque tem que estar ali, não tem alternativa para aquilo. Mas a cidade viu mal. Eu me lembro bem de uma movimentação, o pessoal que morava na ponta da praia e tal, eu me lembro bem disso, em 2008, 2010, assim, né, Muniz? Mas o fato é o seguinte, em relação ao terminal de passageiro, para qualquer lugar que ele vá, o navio de passageiro sempre tem a precedência na movimentação. Exato. Prioridade. Então ele tem a prioridade e ele vai ter que sair primeiro. Sim. Isso representa o quê? Representa que você vai precisar reorganizar a movimentação dos navios de carga geral, de container, do que quer que seja, para que o navio de passageiros se locomova, tanto na entrada, porque ele não pode ficar parado, quanto na saída. Então, você tem eu acho que isso é um problema, tanto para o passageiro quanto para o porto no geral. E você vai ter um problema na movimentação, no deslocamento destas pessoas do navio, para chegar no navio e para sair do navio.
você falou em 16 mil pessoas, né? Sim, em média. Num dia cheio. Aí você vai ter... Quantos carros vão andar por ali? Nossa. Vans, ônibus. Só que isso entra no meio de um sistema viário que está esgotado, cujos caminhões, aqueles 7 mil, que já deve ser um número maior, cujos caminhões vão continuar circulando, porque eles têm... Hoje se fala em quase 22 mil caminhões circulando na Baixada Santista. E ali temos áreas, por exemplo, Esmeralda. Olha como eu estou desatualizado. E olha como piorou a situação. Desculpa. E ali não tem área para você criar, por exemplo, um grande estacionamento. Não tem bolsões, não tem área para bolsões. Não tem. Porque aqueles pulmões que você tinha lá, eco-rodovias, os lugares onde os caminhões paravam para fazer a descarga e a carga e o carregamento programados, isso tem um limite. Porque o número de caminhões não para de crescer. Então, mas visando isso, eu vou dar uma informação que aconteceu ontem também. O prefeito Alberto Mourão avançou na sua proposta. Ontem ele esteve reunido com o Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, e já haviam feito alguns contatos e alinharam aí os interesses do município em colaborar com o Porto de Santos também, claro que olhando para o lado do município de Praia Grande, com a iminente expansão da área do chamado Porto Organizado, que saltará de 7,8 milhões de metros quadrados para mais de 20 milhões de metros quadrados. Praia Grande terá aí um representante confirmado ontem no Conselho de Autoridade Portuária. Agora, na verdade, você terá Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Todos esses municípios terão um conselheiro dentro da Autoridade Portuária, né? E desta forma, o prefeito Alberto Mourão vê a criação de um terminal de atracação de navios de cruzeiro na costa ali da Praia Grande, entre Praia Grande e São Vicente, Praia de Itaquitanduva e o Forte General Rego Barros, mais conhecido como Fortaleza de Itaipu. O Anderson Pomini viu com grande viabilidade, já tinha conversado isso com o prefeito, já mandou isso e também passou ao ministro Silvio Costa Filho, que viu com muita empolgação esse projeto também. E segundo Anderson Pomini, isso será muito bom para desafogar também o terminal de passageiros de Santos, ou o futuro novo terminal. Exatamente o que você está falando. Se a gente imaginar... E aí me veio a primeira pergunta, mandei, fui respondido rapidamente pela assessoria de comunicação, os impactos ambientais ali. Todos eles já foram determinados, já foram feitos ali. Não haverá desmatamento, na verdade, porque o investimento será do grupo Peralta e serão feitos túneis por baixo, ali não terá desmatamento, serão feitos ali braços de atracação pelo lado do mar, né? Próximo ali à costa, onde eu citei, Praia de Itaquitanduva e a Fortaleza. Vocês veem viabilidade nesse momento para isso? Ou o Anderson Pomini vê viabilidade, o Mourão também, mas a gente sabe que aí a gente vai depender de licenciamentos ambientais, e o doutor Roberto já me coloca mais na fogueira aqui, que ele coloca o seguinte, o que você está falando é real, os seus convidados colocam bem também, mas fiz uma pesquisa nos últimos 3 meses de obras gigantescas, que podem ser até maiores que a do Túlio Santos Guarujá, e se discute muito se vai passar bicicleta, moto, pedestre, carro, e o que o seu convidado, o senhor Esmeraldo, colocou é bem lembrado, caminhões, deveria ser a ordem inversa, primeiro os caminhões, depois os demais. Mas, segundo sabe-se que para prover uma obra dessa magnitude, feitas as peças fora e colocadas no local, teríamos que ter paralisações da entrada do canal do Porto de Santos. Como funcionará isso com um porto tão movimentado e o mais movimentado da América Latina? É uma boa pergunta. Eu vou distribuir o problema para o Marcos Muniz e para o Esmeraldo aqui, mas a observação do Dr. Roberto é muito pertinente. Mas, primeiro, essa questão do terminal de Praia Grande de passageiros, que o Pomini vê com bons olhos, já se reuniu com o prefeito ontem e já comunicou, já havia sido, inclusive o Mourão já foi em Brasília e já mostrou o projeto para o ministro Silvio Costa Filho. Eduardo, eu já escutei outro dia um cara falando um tempo atrás que iam transportar a contêiner da margem esquerda para a margem direita através de um teleférico. Depois eu vi um outro falando que ia teletransportar. E assim, pelo pouco que eu conheço de mundo, né, já tive em alguns países, um terminal de passageiro no mar aberto, complicado, né? Então, assim, acho que a gente tem algumas prioridades na Baixada que precisa ser intensificada, principalmente essa lenda túnel, né, que virou uma lenda urbana. Sim. Nós temos aí, fez um cálculo de em torno de 23 mil veículos nesse ferryboat diariamente, né? A cidade é ilhada, 860 metros se falam, né, Eduardo?
temos em torno disso. Em torno de 860 metros. Uma margem a outra. Então, nós presenciamos outros países aí construindo diversos túneis, pontes em 1 ano, 2, e nós estamos ainda há 100 anos discutindo e não vai sair. Não vai sair. Aí você tem mais essa questão da temeridade da obra, porque, como o doutor falou muito bem, você precisa parar. Exato. Tá? Qual o período que o Porto Santos está disponível a parar? Uma manhã. Nós já paramos uma manhã quando entra o 366, né? Exato. Uma manhã ou uma tarde, para-se o ferryboat, são 4 rebocadores, 2 na polpa e 2 na proa, e para o sistema de travessia para o Guarujá, né? E agora nós temos mais isso aí, mas tem que encarar, enfrentar e fazer a conclusão da obra, independente do que pode acontecer. A gente precisa para ontem, não existe mais discussão, precisa já. Agora, a gente tem um problema sério em tudo que é obra, né, que se tem no país, é o meio ambiente. Licenciamento ambiental é um parto, né? Desculpa, mais, é parto de burro, 15 meses, né? Agora, nós temos o nosso amigo André Orsini, que está há 19 anos com aquele projeto Andaraguá, um projeto fantástico, né? Que a cada momento aparece um índio querendo a propriedade do imóvel. Então, a gente precisa, em algum momento, ter um equilíbrio, né? O marco regulatório que eu falei, está sendo discutido, isso já foi consolidado em 88 na Constituição, né? Sim. A partir daquela data, o que é do índio, o que não é. Agora, existe essa discussão hoje jurídica que cria uma temeridade muito grande, não estou falando sem, e outras temeridades grandes com relação ao licenciamento ambiental, que é de extremamente importante. Sem dúvida. Baliza qualquer grande... Exatamente, a gente precisa repensar isso. Será que um país sério demora tanto tempo para você ter um licenciamento ambiental? Você fala de 2, 3 anos, Eduardo. Quando você vai fazer a obra, aquela obra, por exemplo, essa descida, a terceira descida, quando ela for concluída, vai precisar da quarta. E a quarta já vai pensar na quinta. Sabe, então assim, é atrasado, é demorado, é tudo. Nesse sentido, Marcos, o Esmeralda, para você analisar, é claro que enfrentando aí todos os problemas, o Marcos colocou uma questão que, com certeza, os idealizadores do projeto têm que pensar, que é a questão de mar aberto, mas o Pomini vê com bons olhos para desafogar, justamente você teria a possibilidade de desafogar. Claro que politicamente a gente também vai ter contrapontos, né? Tem gente que quer e tem gente que não quer. Agora, quando a gente fala em Porto Cidade, a gente tem que falar região também. Ontem, por exemplo, Cubatão ganhou um assento também na Autoridade Portuária de Santos, e o principal motivo, inclusive, já foi até escolhido lá o representante, será o secretário de Indústria, Porto e Emprego, né, o Fabrício Lopes. E qual é o maior entrave, o maior problema já? É o novo pátio de caminhões da Ilha do Tatu. Todo mundo sabe que o Tatu está lá e ninguém quer tirar o Tatu do lugar. Estão esperando o Tatu ser ocupado, né? Ocupação irregular. Porque é o seguinte, toda aquela região é ocupação irregular. E isso, os órgãos públicos, os órgãos ambientais, eles fecham os olhos. Sim. Agora, quando você quer montar algo que vai gerar emprego, vai criar um equilíbrio em toda essa situação de trânsito da cidade, aí é polemizado a coisa e não vai sair, né, em função de, isso é área de preservação. Mas ocupação irregular pode, Eduardo? Não. Pode, não deveria, né? Não deveria. Pô, eu ia pescar lá na Zona Noroeste. Vai lá hoje, é um córrego. Aquilo que era um rio, se tornou um córrego, porque as ocupações foram... Se está errado ou se está certo, não se sabe. Mas, assim, a política local, ela precisa encontrar um residencial para essas famílias estruturado. Há uma promessa aí do governo atual de rever tudo isso, um projeto para que isso possa ser colocado em prática. A gente está esperando que isso aconteça, mas só para colocar o Esmeralda em cima até do que o Marcos falou, a gente tem aí essa questão, não é apenas o Porto Cidade em Santos, mas vamos lá. A gente vê, inclusive, nós tivemos desde janeiro, que assumiu, inclusive, a presidência do sindicato aí que move as empresas de transporte rodoviário, que é a Rosineide Facina, dizendo que hoje talvez o maior problema seja os gargalos e o ódio que tem muita gente por caminhão. Tem gente que vê caminhão, já cospe, não quer ver caminhão. E ela falou, não pode ser tratado assim, ela tem razão. Mas vamos lá, você fala em Túlio Santos Guarujá, se eu der na mão de uma empresa, de qualquer chinês, ele constrói em 1 ano, ele entrega pronto e está feito. Se eu entregar para japonês, ele é capaz de fazer em 6 meses também.
A gente aqui está falando de 10 anos, tá? Entre licitação, aprovação do projeto executivo, licenciamento ambiental totalmente liberado, produção da obra e entrega. A gente fala em terceira pista para ligar o Planalto à Baixada Santista, fala assim, 8 a 10 anos. Tá? Aí o governador Tarcísio Gomes Freitas, não, mas, peraí, tem um projeto antigo, não quis falar o nome, mas é da época do Maluf, que era aquela estrada Parelheiros, aí está em Mongaguá. Também aí um trajeto curtíssimo, não passa de 15 a 18 quilômetros. Mais 4, 5, 6 anos para tentar fazer a obra. Aí o governador anunciou na semana passada um trem ligando São Paulo à Baixada Santista. Aí perguntaram assim, sabe aquela história do aluno na sala de aula, Marcos? Todos já foram aluno aqui. Aí o lá do fundo levanta a mão assim, tímida. Posso fazer a pergunta, professor? Aí o professor fala assim, veja o que você vai perguntar. Esse trenzinho que o senhor falou aí, ele é só para passageiro ou também vai poder levar carga? A sua pergunta não terá resposta no momento. Claro que se você cria uma ferrovia como essa, tem que usar para o transporte de carga, principalmente. Ô, Eduardo, se criou uma pista na Imigrantes que não desce caminhão, nem ônibus. O alienígena que fez isso não se preocupou com o declive da pista. Então você não consegue descer. Então, nada me supera nesse país. Nada me surpreende mais, né? Com relação à questão de engenharia. Se você faz uma pista para descer para um maior porto, me corrige, viu? E você não tem essa sensibilidade que vai descer caminhão e nem ônibus? Então, hoje, todos os caminhões são confinados na Anchieta. Uma rodovia que tem mais de 40 anos, né? Não se sabe se... Aconteceu uma temeridade agora, uma questão de um acidente da passarela, tudo. Ficaram 15 horas parados lá, né? Eduardo, todo dia os caminhoneiros ficam parados, mas parados, em congestionamentos. Sim, isso é normal. Né? Isso é custo Brasil. Né? Todo dia caminhoneiro fica parado. Por falta de opção. E aí, o Esmeralda, que o Marcos está colocando bem, a gente está falando de infraestrutura, que a gente está falando de algo que já deveria, ou obras deveriam ter acontecido lá atrás e ainda não foram feitas. Então, mas veja, são vários pontos aqui que nós estamos conversando. Né? A questão do terminal de passageiros no Praia Grande. Em 1983, 82, havia um arquiteto aqui em Santos, José Carlos Lodovici. O Lodovici, ele queria fazer uma marina na entrada do canal, ali na ponta da praia, perto dos clubes. Só que, para isso, precisariam ser feitos os enrocamentos para que você fizesse piers e depois para fazer atracamento e tal. Essa marina que querem fazer no Valongo, porque o Valongo também é lugar para fazer qualquer coisa, né? Não é? Põe no Valongo. Você imagina que você vai pegar... Não tem cabimento. Quer dizer, na minha concepção, uma marina no Valongo é uma coisa que não faz muito sentido. Para mim, não faz sentido que você tenha um barco, um iate, uma lancha e tal, e ele vai querer sair, e aí o navio vai parar porque ele tem a prioridade para sair? Não pode ser assim, certo? Exato. Então, tem coisas que não deveriam nem ser pensadas. Mas o fato é que, para ele, o Lodovici não conseguiu sequer autorização para desenvolver o projeto. O projeto ele fez, sim, mas para colocar o projeto em captação de recursos, de investimentos e tal, porque a Capitania dos Portos negou, ele falou, não dá para fazer enrocamento aqui. Isso foi a proibição da época, né? Isso nós estamos falando de 40 anos atrás. Então, isso que o Muniz fala do atracadouro de barco de navio de passageiro em mar aberto, você precisa de fazer muita obra de proteção por causa da movimentação do oceano. Com relação ao oceano. Ao oceano. Agora, e o investimento desse terminal de 4 atracadouros aqui, já no Valongo? O empresário que quer investir, que vai investir, ele vê nisso uma ameaça para o seu investimento. Sim. Então, vamos botar um pé no freio, porque agora como é que a gente vai fazer? Mas e os compromissos anteriores? Né? Como é que fica essa coisa nesse concerto geral? Né? Então, assim, o Mourão havia conversado comigo, antes de eu ir para a Codesp, eu fui gerente da SPU aqui. Né? Eu era o gerente substituto no estado de São Paulo e fui o gerente do escritório regional aqui da Baixada. Ele conversou comigo, mas na época o que ele estava pretendendo fazer era um aeroporto. Vai um pouco no sentido do que você falou do André, né? Sim. Vamos
vamos tentar, não deu essa, vamos fazer aqui e tal. É que eu acho, Muniz, que o licenciamento ambiental ele pode ser demorado, mas ele precisa existir. Ele precisa existir e ele precisa ser levado com objetividade para que depois porque você não tem como resolver o problema do dano. A questão do marco temporal que você citou, eu tenho uma visão contrária à sua posição, mas a gente pode depois até desenvolver isso, porque eu acho que essa colocação feita na Constituição de 88, ela gera alguma dúvida, porque eu não tenho dúvida de que os indígenas estavam no Brasil antes de qualquer coisa. Sim. E a gente foi ocupando, né? Então, mas isso é uma questão do poder econômico, e do poder político. Esses é que vão definir muito Sim. o que acontece. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é o que falta é uma estrutura permanente de planejamento portuário. Correto. Especificamente no nosso caso do Porto, não para o Porto de Santos só, mas para o Porto do Brasil inteiro, Sim. porque quando você privilegia uma determinada carga para o Porto de Paranaguá, em detrimento do Porto de Santos, é porque, provavelmente, dentro do planejamento existente, o Porto de Santos já está suprindo outras áreas que o Porto de Paranaguá não vai fazer, que o Porto de São Francisco não vai fazer. Então, Suape, ou o que quer que seja, né? Então, nós temos essas questões que, sob o meu ponto de vista, falta a estruturação de um planejamento no âmbito nacional para o transporte portuário, que esse é um papel que a ANTAQ deveria regular, né? Então, ela e não é uma coisa exclusiva da ANTAQ. É a ANTAQ, é a NTT, porque a NTT Sim. precisa ser escutada. Sim. São vários órgãos, várias agências que precisam ser ouvidas para que a gente tenha... E é um problema, sabe o que mais me desanima nisso, Marcos, Eduardo e nossos espectadores? É o seguinte, é o tempo que nós já perdemos. Não tenha dúvida, que não se recupera mais. Não se recupera mais. Agora, há que se fazer em relação ao túnel, eu cheguei a ver um estudo um tempo atrás, mas eu não... É que esse projeto tem 100 anos. Né? Tem. Esse projeto tem 100 anos. Já teve inauguração de maquete de várias formas. Na verdade, a única coisa que saiu na prática foram os canais do Saturnino de Brito. Porque ele já estava ali. Ele já está exatamente. Em 1904 ele inaugurou os canais aqui. Então, quando você... o que eu tinha lido é que havia... Foram amplamente modernizados ao longo desses 100 anos, né? Não, exatamente. Você veja o visionário que ele era, e eu acho que está faltando a volta no visionário, que aqui não pode voltar, né? Não, fala que eu já tentei ressuscitar ele algumas vezes, alguns alagamentos em Santos, né? Não deu que certo. Depois de Saturnino de Brito, nada se foi feito com relação a essa questão das enchentes aqui na cidade, né? Ontem também foi tratado o assunto, a gente não sei se vai dar tempo hoje, mas com relação à dragagem de toda a Baía de São Vicente e o entorno, isso foi comentado, porque o próprio prefeito Alberto Mourão foi eleito, agora é o novo presidente da questão da comissão das bacias hidrográficas da região, e aí o Pomini falou, vamos discutir isso em Brasília também, para ver a viabilidade técnica e financeira para fazê-lo, e segundo o Mourão, se não for feito, nós vamos ter problemas gravíssimos, né, aqui como já estamos tendo, não somente para a questão das cidades, mas a navegabilidade dos rios. Ele diz, falta o transporte rodoviário, isso já foi movimento de carga entre São Vicente e Santos outrora, né? E hoje não temos mais. Mas isso, o Esmeralda, que você falou, essa lentidão, esse perder dos anos com o passado, a gente fala de várias obras, eu falei aqui 4 ou 5 delas, e a gente está, por enquanto, no papel. O Marcos falou de mais um aeroporto lá em Praia Grande, que a gente parece que vai para 19 anos, que não vai sair nunca, né? A gente fala um túnel que tem 100 anos de história, a gente fala num novo terminal de passageiros que está aqui e querem passar para cá, e aí você começa a densar tudo aquilo, você fala um outro... E a gente não vê essa fusão de ideias surgirem na prática. A gente vê um comércio mundial expandindo, a gente vê os portos cada vez aumentando, e nós temos os gargalos que a gente não conseguiu resolver. E como fazê-lo agora, nessa sua visão, você que já esteve dos dois lados, e você pode ser, inclusive, aí, uma visão diferente do que está sendo comentado, porque eu vejo muita gente falar a mesma coisa e a prática ela não sai do papel. Não, aí é uma questão de você ter o que falta nesse tema
do planejamento e diversos outros temas no Brasil, o que falta é você ter diretrizes claras. Diretriz não é o sujeito que vai pegar, essa xícara não pode ficar aqui, ela tem que ficar aqui. Não é isso. Não é isso. Não há nada a ver com isso. Tem com o seguinte, a mesa de apresentação do programa do Eduardo Lucas vai ter espaço para se colocar xícaras para os convidados. Ponto. Onde elas vão ficar, não importa. É claro que ela não pode ficar na minha cabeça. Sim. Certo? Ela não pode atrapalhar o microfone, mas tem que ter. Então, a diretriz é para você estabelecer o que é... Porque não adianta a empresa dizer a missão, visão e valor. Não, porque virou moda, né? Isso virou uma moda. Né? O sujeito acha que faz planejamento estratégico, pois de fato não faz. Sim. Né? Ele faz um pouco de planejamento estratégico, mas muita coisa fica de longe. Então, o que falta é primeiro ponto, o estabelecimento de diretrizes. O segundo ponto é você ter disponibilidade e disposição de atender ao que as diretrizes estão determinando, o que as diretrizes estão direcionando. Porque se você não tiver isso, e isso quem faz é o agente político, não é o técnico. O técnico vai propor, vai dizer isso é bom, isso é ruim. Quem vai falar é o agente político. O agente político é que diz que tem que fazer. Então, e aí você, nas últimas décadas, tem um depreciamento, um demérito, um desrespeito ao agente político. Claro que alguns ajudam muito a gente, né? a pensar uma coisa assim. Sim. Mas se você desconsidera o agente político e acha que o técnico vai superar o agente político, pode esquecer, e não vai acontecer nada. O técnico é o auxiliar do agente político, é isso. Eu estudei aí nos últimos meses muitas questões, eu último intervalo com a parte final do programa, mas Esmeraldo e Marcos. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do que está acontecendo com Santa Catarina. Eu me debrucei no estado, olhei alguns amigos lá que a gente nem conhece pessoalmente, mas para identificar o programa, que eu agradeço muito, mandavam dizendo o seguinte: você tem 5 portos e hoje o governador Jorginho Melo tem feito o quê? Com recursos próprios, capitaneando esses recursos do Banco Mundial ou fora, está fazendo uma revolução rodoviária no estado. Então você tem obras em todos os sentidos. E a questão portuária é justamente que a gente não consegue fazer aqui. Então você vê duplicar em obras e mais obras e mais obras. Você tem 5 portos, por exemplo, o porto de Itapoá e São Francisco. Está sendo feita ali uma interligação de um do outro. Você faz uma perimetral, na verdade são 2 para fluidez, uma vai, outra volta, para tentar... E a gente aqui percebe que a gente continua da mesma forma. A gente tem uma serra, que é um problema, mas lá também tem serras, mas a gente fica só no projeto. O Marcos está nessa história, o Marcos de vida há muitos anos, sabe o que eu estou falando, e o Esmeraldo também. Então a gente vê muito projeto, muita ideia, e a viabilidade dele muitas vezes morre justamente nisso que você falou. Onde é que a xícara vai ficar? Isso é o que menos importa. O que importa é que você tenha o espaço para colocar a xícara. Você vai ficar na ponta, no meio, no centro, não importa. E a gente não consegue ver esses atores entender isso. Então a gente está criando cada vez mais impedimentos, e aí quando você fala em meio ambiente, você fala em possibilidade de licenciamento, você fala em áreas que vão ser utilizadas. Por exemplo, Santos tem lá toda uma visão, e o Marcos tem comentado muito isso, a gente respeita muito, mas o que pode ser ocupado e o que não pode ser ocupado? A questão portuária hoje, Marcos, para a cidade é bem complicada. Não, sem dúvida. O Esmeraldo foi feliz, a gente precisa ter diretrizes de Estado e não de governo. Então, a cada momento que entra um governo, ele muda tudo aquilo que foi estudado, né, em algum momento. Acho que tem, óbvio, que precisa se melhorar algo, mas apenas melhorar. Mas o direcionamento ele precisa ser um só, o direcionamento de desenvolvimento de um país. E aí, quando você presencia que o país ele tem uma carência gigante de todo tipo de infraestrutura, eu estou falando de Cáceres ao Chuí, que são os pontos de cruze, agora estão se criando um ponto de cruze no Acre, né, mais recente, para chegar até o Peru, a gente já está mandando carga do Rio de Janeiro para lá, e aí você tem de Rio Grande até o Amazonas, né, região de porto organizado, todo esse trecho, todos eles têm o mesmo problema de infraestrutura. E aí, em algum momento, o país decidiu fazer uma Copa do Mundo. Em algum momento, o país decidiu, com todo essa calamidade estrutural, ele decidiu fazer uma Olimpíadas.
que não trouxe legado nenhum. Eu estou no Rio de Janeiro, a gente presencia aquilo lá. E agora nós temos a COP30 em Belém, que, desculpa a expressão, 70% da população pisa no esgoto, né? Então, assim, as escolhas foram muito erradas para o país. E agora todos que produzem sofrem com essa falta de infraestrutura. Por quê? Hoje a iniciativa privada, se não colocar o dinheiro, não sai nada. Não. Porque o governo não tem recurso. E aí, a troca disso vai ser o quê? Um pedágio. Por quê? Estou investindo meu dinheiro, peraí. Vou construir um túnel, eu quero uma contrapartida sobre isso. E muitas dessas obras, ô Marcos, eu estou construindo do PAC, o STS-10, que a contrapartida do STS-10 é construir o terminal de passageiros, porque aquele terminal que tem lá tem concessão de 25 anos, para ele ser transferido desse lugar para esse, isso aqui tem que estar construído. Então, o STS-10, que está em processo aí de licitatório, ele tem essa contrapartida para ser feito. Agora, a cada momento, não é a demonização da política, é o que a gente presencia, né? A gente se fala há anos entre aqueles personagens, falando a mesmo, e pior, nós, o empresário, né, o trabalhador, a gente não expõe realmente para o político o que realmente é a dor. Exato. Né? Em algum momento nós encontramos ele em um restaurante ou encontramos ele em algum encontro e aquele é um momento da gente falar, não está nada bom na cidade. Vocês estão vivendo num mundo que não é o que eu vivo, cara. Né? Que é a sensação que eu tenho quando eu presencio essas verbalizações aí na grande mídia que acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Sim, né? Sim. Nós temos aqui um alemão, Eduardo, que o motorista é sequestrado todo dia. Todo dia. Rouba o caminhão, leva o caminhão, ele fica preso a madrugada toda, carga na cidade, some com a carga, some com o caminhão, desmancha o caminhão, isso é todo dia. Agora, a vida real é a nossa. A vida real não é esse ESG que no Porto, o Esmeraldo lembra muito bem, nós tínhamos uma cantina para o trabalhador ir lá fazer sua alimentação. Tinha um banheiro para o trabalhador. Hoje o caminhoneiro chega aqui, ele fica perdido na cidade, porque não tem um ponto para ele parar. Ele precisa parar, caminhão precisa parar em algum lugar, gente. Sim. Aliás, a lei definiu isso. Tá? Existe uma lei do motorista assertiva, é uma lei, até fizeram um copia e cola da legislação americana, tá? Só que assim, a realidade dos Estados Unidos é outra, né? Eu converso com os motoristas da empresa, eles falam, seu Marcos, às vezes é impossível parar num posto, num posto, eu tenho que seguir um pouquinho mais, porque não tem lugar, ali não é seguro, às vezes eu tenho que descer para o bairro. Então, a lei é criada e não se cria essa infraestrutura. Então, nós vamos pecar mais uma vez. Hein? Você está falando isso, Marcos, inclusive antes até do intervalo, só para lembrar também, quando a gente fala dessa questão toda, a gente tem muitos representantes, porque não tem palavra, que eles sentam à mesa, discutem, levam o projeto para essa reunião, você vê todas as autoridades envolvidas, você gasta recursos para prover, a gente sabe até chegar a ser feito o projeto executivo, que é a ponta final para lançar isso, ele morre ali. Então você veja que falta um engajamento de autoridades, isso estou falando no Brasil todo, no cômputo geral, autoridades locais, autoridades estaduais, federais. Você falou aqui de obras do governo, o PAC hoje não tem recurso. Isso é básico, é muito claro. Por exemplo, hoje o Porto de Santos, você sabe muito bem disso também, ele basicamente está vivendo de investimentos de empresas que são de fora e vem investir aqui grandes grupos empresariais brasileiros. Então, sem esse recurso, você não consegue fazer mais nada do que você vai poder produzir e fazê-lo. Então, fica muito claro isso, né? Eu vou pedir para a Virgínia, inclusive, para que a gente vá para esse intervalo, só mandando um abraço, quem mandou um abraço aqui para a gente, primeiro tem uma pergunta do Alex de Paranaguá. Alex, um abraço para vocês de Paranaguá. Ele pergunta se esse ano vai ter intermodal. Vai ter sim, né, Marcos? Sim, é lá no AMB. Será do dia, se eu não me engano, 22, se eu tiver 22, errado. 23, 24 no AMB. No AMB, novo endereço, será lá no AMB, um novo espaço em São Paulo, não mais no centro de exposições. Expo Imigrantes. Que nós temos na Imigrantes, será mudando o local. Que, por sinal, uma feira de logística que não tinha logística nenhuma no estacionamento. 3 horas para entrar no estacionamento. Aliás, essa parte você pula, viu, Marcos? Aqui no Brasil parece que é proposital. Eles fazem uma feira de eventos onde
Qualquer feira de eventos que você vai no mundo, você tem o transporte público, mas muito transporte público. O acesso é fácil. Você vai de carro porque às vezes você quer ir de carro, mas aqui não, você tem que ir de carro porque senão você não chega. Lembra quando era no Transamérica? Só para dar uma visão. E no Center Norte, do lado do Carandiru, que foi um dos primeiros. Né? Só para dar uma ideia, Esmeraldo, o Marcos lembra disso. Nós fomos fazer a cobertura no estande da M. Muniz Logística. Nós chegamos um pouco antes da 13h. Nós só conseguimos entrar depois das 5h30. Entramos pelo cano, porque depois que entramos no centro de exposições ali da Imigrantes, foi dito o seguinte: não temos mais vagas, porque tinham 2 eventos, era intermodal e uma feira de imóveis. Nos mandaram para o estacionamento do zoológico, que fica próximo. Resumindo, lá do zoológico tem lá toda uma distância, aí arrumaram um translado, né? Aí o que acontece? A gente foi visitar os bichos do zoológico, né? E na hora de ir embora, a mesma coisa. Então, e à noite ficava mais. À noite, iluminação melhor, aí. Iluminação nenhuma. Eu estava tentando achar o carro como. Chegando no momento de imposto de renda, exato. Nem um leão chegou perto de você. Não. Ali que ia se dar beira macaco, que é pelas árvores, que achava mais fácil o carro, né? Então, quer dizer, um evento de logística que não tinha logística. Eu vou ao intervalo e mandar um abraço para quem mandou um abraço também. Ele está em Fort Lauderdale, hein? Região lá de Miami, Orlando. O Emerson Dias, da Refebras, estava no evento representando a Refebras. Um abraço, ele está num lugar assim, pobre, o PIB é bem pequenininho, tem uma miséria danada, região lá. Se bem que eles passam uns perrengues lá com as mudanças climáticas, que eu não queria estar lá nessa hora, não. Rápido intervalo para a partezinha final do programa de hoje. A gente já estourou o tempo, mas está muito bom o painel do Porto dessa terça-feira, com o Esmeraldo Tarquini, com Marcos Muniz, e você que está participando, como também o Cícero mandou um abraço aqui, o Carlão, alô, Carlos Eduardo, que fala da região de Campinas, é santista, morou aqui, está há 8 anos lá, e dizendo o seguinte, né, aqui no interior, um projeto é divulgado para a construção de um shopping, ele sai. Um projeto é divulgado para a construção de aeroporto, ele sai. Inclusive, ele está me dizendo, olha, uma boaquinha, ele está dizendo que Olímpia estará em breve com um aeroporto maravilhoso de porte internacional, servindo não somente o interior, mas ajudando a capital, e vocês da Baixada. Aí eu não vou falar o que você está mandando aqui, senão sai do ar, né? Mas ele colocou, chupa 3 pontinhos, porque lá sai e aqui não. O Carlos Eduardo, eu tinha visto alguma coisa no novo aeroporto. Então, o Olímpia está dizendo aqui um aeroporto maravilhoso, a gente não tem, né? Carlão, infelizmente a gente vai continuar lutando para ter, né? Mas eu tenho uma boa novidade, que a base aérea que vai se transformar no aeroporto metropolitano está caminhando, a pista está totalmente pronta, balizada, cercada. Falta agora a questão ali da área de gerenciamento e também de controle da pista, mas em breve teremos esse aeroporto. Não um aeroporto para aviões gigantes, mas aviões de médio porte. Intervalo, Virgínia, com a parte final do programa. Consultoria contábil, tributária e empresarial para pequenas, médias e grandes empresas. Profissionais qualificados e atendimento com suporte online. O que faltava para a sua empresa é M. Rocha Contabilidade. Acesse www.mrochacontabilidade.com.br. Somos desafiados a propor novas soluções todos os dias. Movimentamos, projetamos e cuidamos da sua carga a cada amanhecer. Há mais de 20 anos no mercado, a M. Muniz Logística tem como foco principal oferecer gestão integrada das operações aduaneira e logística.
Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Engeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Pessoal, nós estamos hoje no local que eu quero que você conheça, aqui, você que está na Baixada Santista, em todo o litoral, que é a nossa querida Ronaldo Hammer Marketing de Ouro. Querido, porque é um espaço, uma oficina de primeiro, eu estou ao lado dele, né? O mestre aqui, o Ronaldo Internacional Marketing de Ouro, Hammer. Ronaldo Hammer, obrigado por receber a gente aqui no programa de hoje aqui, para que a gente possa falar um pouquinho desse trabalho. Sempre da tua equipe aqui na tua oficina, aqui na Comendador Martins, 191. O telefone você já marca aí. 13 para quem está fora da Baixada, 974085990. Ronaldo, obrigado pelo carinho da atenção aqui. Sempre cheio a oficina, né? Graças a Deus, sempre cheio e eu que agradeço a presença de vocês aqui. Não, a gente era para ter vindo aqui, a gente fala no nosso programa Ponto a Ponto, sempre da Secretaria de Trabalho do Ronaldo. Vários amigos já vieram aqui, outros estão vindo para fazer o trabalho. Agora, por exemplo, Ronaldo, um pouquinho da tua história, né? Quantos anos no mercado, como atendeu? Mais de 20 anos. Comecei já em 2002, né, aqui em Santos, desde 2007, né, eu tenho mais de 20 anos de experiência, inclusive fora do Brasil também, na União Europeia, nos países da União Europeia já fizemos trabalho lá. África também e Ásia também, uma parte da Ásia. Olha aí, até olhando o nosso. Então, vamos olhar para pessoal aqui. Gente, dá uma olhada aqui. O acesso que você tem ao Ronaldo Hammer, com essa capacidade, ao mesmo tempo, com essa simplicidade que ele recebe todos nós aqui, ele já esteve na Alemanha. Repete aí, pessoal. Alemanha, França, Itália, Grécia, Bélgica, Holanda, México, Argélia, na África, Austrália, Nova Zelândia. E tem outros países aí também, que eu não estou lembrando agora, mas tem bastante aí. E ele acabou resolvendo ficar aqui mesmo, né? Nós aqui do Brasil, para prestar esse serviço. Já estamos de volta às 10 horas e 3 minutos. A gente tinha mais assuntos para comentar, mas a conversa fluiu tão bem aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio Rubens também, que está de São Paulo aqui, diz que trabalhou 40 anos no Porto, está aposentado, morando em São Paulo, aí perto de Moema. Um abraço, obrigado, Rubens, pela participação, obrigado pelos elogios. Eu elogio não coloco no ar. É uma boa vontade da sua parte conosco, mas a ideia é essa, fazer com que a gente possa produzir efeitos e não apenas discussões, né? A gente propõe o problema e também propõe possíveis soluções. Mas foi uma honra muito grande contar aqui com a presença de 2 convidados muito especiais, né? A vinda aqui do Esmeraldo, que espero que seja a primeira de muitas, né? Esmeraldo Tarquínio, como você diz aqui, né? Nomes importantes que geram história e geram conteúdo para a cidade, que só nós tenhamos outros, né? Porque, segundo ele, há 3 eleições ele não vota, justamente porque não existem nomes que ele entende que são representantes à altura do que a cidade merece. Eu não comento mais isso, viu, Rubens? Para deixar bem claro, eu acho que cada um tem o seu livre-arbítrio. Escolher ou não escolher, a política realmente ficou num momento difícil
e hoje a gente vê que nem esquerda, nem direita, nem centro, eu não tenho lado nenhum. Eu não sou nem muito menos de esquerda, não sou de direita, não sou. Eu hoje deixo a opção de cada um entender o que é para o seu país. Eu torço pelo melhor do país, seja lá o lado que tiver, mas está difícil. Eu concordo que você está difícil. E ele manda um abraço aqui para todos nós e parabeniza a Rádio Star News aí pelos 2 anos. A gente completou 2 anos em fevereiro. Um abraço. Esmeraldo, uma honra ter contado com você, que volte sempre, conte com a Rádio Star News, com o Painel do Porto, temos também diariamente o Ponto a Ponto, aqui nós trazemos personagens de toda a região, inclusive lembrei, viu, Marcos, lembrei de você, falei, o seu amigo, mas já me intitulo também aí como alguém que, o Renato de Castro publicou muitas fotos, deve estar de férias, né, curtindo aquela vida modorrenta, né, em vários lugares aí pelo mundo, cruzeiro com a família. Eu lembrei dele, né? Aquele programa que nós fizemos ao vivo de Dubai, com ele para cá. Um abraço para o Renato, então, aí, que é um expert, né? Quando a gente fala em cidades inteligentes. Eu vou mandar uma mensagem para ele se ele pode prover um livro que não é apenas cidades inteligentes, é país inteligente, que tá difícil, viu? Um grande amigo, né? Que Renato, esse pode se falar que foram resilientes, né? 2004, nós íamos para a China. Com um grupo de empresários, né? Naquela época, né? Era bem fechado o país já, né? E ele se tornou aí esse palestrante global, né? Já não mora... Livros ele lançou. Muitos livros. O Emir convidou ele para participar e ser o dealer da feira lá em Dubai, grande amigo, e tem uma carreira aí maravilhosa aí que executivo é um exemplo. De linha que representa bem nós brasileiros. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente, história. Mas vamos tentar fazer esse link novamente. Eu agradeço você, né? A ele, mas através de você, porque foi você, na época, Esmeralda, eu distribuí, perdi a conta de quantos livros. Sim. Eu dei livros, né? Que era as Cidades Inteligentes, né? Sim. Cidades Startups. Isso. E cidades metaversos, né? Isso, que era o amarelinho e o roxinho. Isso. Eu fiz chegar esse, pelo menos eu imagino que tenha chegado, até na mão do prefeito Rogério Santos, para que ele pudesse ter conhecimento, porque se esse livro tem amplitude mundial, e na Europa eu vi várias manifestações de experts em cidades, né? Colocando lá a sua fala a respeito da obra do Renato, então que nós aqui brasileiros também temos que reconhecer. Almocei ontem com um amigo, né? Ele ficou 20 dias no Japão, né? Conheceu todas as cidades, né? E aí ele falou... Voltou em depressão. Não, eu não vi uma polícia. Não. Nada. Não vi um carro, uma viatura. Tudo funcionando. Tudo sujo, desarrumado, falta de ordem. As pessoas não respeitam a lei lá. Quando a gente tem essa oportunidade, né? De conhecer outra região, outro país, e como funciona lá, e quando a gente presencia o que é o Brasil... com todo esse potencial, né? O Japão é uma ilha totalmente vulcânica, cara. Exato. Na verdade, a formação do Japão são mais de 6 mil ilhas que formam a nação total. Eu tenho 2 histórias rápidas para você entender. Uma delas, eu vou citar o nome aqui, o jornalista Marcos Barreto, foi na época que ele estava na Rádio Record, a convite de um clube em São Paulo, o Palmeiras, na época da Parmalat, foi ao Japão numa turnê, e ele levava aquela necessaire que todo jornalista levava com gravador, caneta, e pegou o famoso trenzinho bala, né? O trenzinho bala anda rapidinho, né, Marcos e Esmeralda? Em determinado momento ele falou, caramba, eu tô leve demais, esqueci alguma coisa, esqueceu o necessaire numa muretinha da estação. Ele ficou em pânico, né? Falou, pronto, tá tudo ali, tá passaporte, tá tudo ali dentro, né? E aí ele foi se comunicar lá no balcão de informação e disseram, ó, volte de onde você pegou, que se você deixou lá está. E ele, baseado no que nós somos no Brasil, falou, imagina, vou chegar lá, vai ter 3, né? Chegou lá, não estava na mureta, porque tinha sido recolhido por um agente e checaram os dados dele, estava lá, né? Já um outro amigo meu, viu, Marcos, mais para cá, ele deixou uma valise, né, uma estação rodoviária do trem, não era o bala, era o trem normal do Japão, e ele também esqueceu pelo movimento, era muita gente, falou, pronto, me lasquei, tem dinheiro lá dentro, tem um monte de coisa, né? Aí, 2 horas e meia depois, ele conseguiu voltar para o ponto de partida, e chegou lá, ele ficou desesperado e falou, olha, eu deixei, ele falou assim, olha, nós pegamos uma pessoa roubando a sua mala, que por sinal era outro brasileiro, ele foi detido e a sua mala está eles não chamam de delegacia, tem um outro nome lá, um QG da polícia lá, a mala dele estava lá, é um brasileiro detido que tinha feito o roubo da mala dele. Aí ele falou, passei uma vergonha, mas é isso aí. Precisamos aprender. Investimento em educação, Eduardo. Exato. Aí, Eduardo, estou me lembrando de um crime que eu ouvi falar que não existia nos Estados Unidos e que passou a existir há uns 10, 15 anos atrás,
que era o sujeito que roubava carro em shopping. E era uma quadrilha de brasileiros que começou isso. Agora, você cita o Japão, e aí eu me lembro, obviamente, do Reino Unido. São dois países que não permitem armamentos pessoais. A polícia anda na rua sem armamento. Isso também já ajuda. Sim. Tem a questão cultural, especialmente no Japão, na Inglaterra e no Reino Unido um pouco menos e tal. Mas eu queria dizer para você o seguinte, você não pode falar de elogios que você escuta. Mas ao ouvir o nome do Antônio Rubens, me lembro de um grande amigo meu, que já se foi há muitos anos, o Antônio Rubens Costa de Lara, que foi político aqui, foi um bom político. Sim. O Lara era meu camarada e o Antônio Rubens me fez lembrar dele. Então, eu quero dizer para você que, apesar de você não ter lido os elogios do Antônio Rubens para o seu programa, eu quero dizer que gostei muito de ter vindo aqui. Uma honra. Foi um prazer ter estado com você depois de muitos anos, né, Eduardo? Isso. Você era bem criança, eu já era adulto, e aí, então, não foi... Mas a gente se deu muito bem. Exato, sempre muito respeito, cordialidade, inteligência emocional. O Esmeraldo sempre foi uma pessoa que mostrou isso, inteligência emocional. E olha que nós passamos momentos atribulados no Santos. O Santos viveu sempre isso. Parece que está no DNA do Santos. Mas ele é gigante também por conta disso. Esmeraldo, foi uma honra, um privilégio contar. Conte com a gente aqui. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui com o Muniz e ter encontrado aqui a Virgínia. Isso, que é a nossa produtora. De um grande cronista, Lourenço de Afé. E neta da Dona Esmeralda. Dona Esmeralda Pereira Penha, primeira despachante aduaneira mulher, né? E que nos honra muito, né? E que fez essa criação. Então, o Marcos Muniz conhece bem como é a relação com as mulheres, até porque na casa dele quase não tem mulheres, ele sabe que a última palavra na casa dele é a dele. Já vou. Sim, querida. Sim, querida. Já estou indo. Agradeço, Eduardo, foi um privilégio mesmo escutar as histórias aqui dessa figura maravilhosa aqui que eu tive a oportunidade hoje, que você nos deu me deu essa oportunidade de conhecer. Quem mandou um abraço para vocês dois, também nos ajudou nisso, foi o Aldo Neto, parabenizando o programa e mandou o contato parabenizando o nosso programa. E parabenizar o programa, que é de forma bem espontânea, você não tem nada, nenhum roteiro, a pauta são os convidados. Exatamente. A gente envolve no conhecimento, a gente não traz aqui. Continue autêntico, Eduardo. Parabéns. Se deixarem assim, a gente continua. Mas quem faz acontecer aqui é a Dona Virgínia. Sim, querida, né? Sim, querida. Porque eu vou só externar uma coisa. O que andam tentando nos calar não está fácil. O que andam tentando não está fácil, mas fácil. Tem uma coisa que eu digo que é maior. Ó. Olha para cima assim, não é avião, viu? Tá? Aquele lá é maior qualquer coisa. A gente trabalha aqui de forma íntegra, né? Então, quem não tem telhado de vidro, não tem problema nenhum, pode jogar pedra, vai quebrar a telha de barro, a gente fala, substituir, não tem problema nenhum. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção, deixa eu mandar um abraço mais uma vez aqui, lá para o sul também, né? É o João Júnior está dizendo parabéns pelo programa, vem um dia aqui em Paranaguá, na verdade você está no Paraná, né? Um abraço aí, Paranaguá, fazer um programa do Porto aqui. Eu tenho um convite já de Itajaí, um dia eu prometo, a gente vai fazer sim. A gente teve há 1 ano e pouco atrás lá no sul, e não deu tempo de fazê-lo, mas se Deus quiser, no futuro faremos ao vivo esse programa lá de Paranaguá também, Porto, lá no estado do Paraná. Virgínia, vamos embora, o painel do Porto está indo embora e a gente volta amanhã com mais um ponto a ponto, a quarta-feira já, com muitas informações da Baixada, do Brasil e do mundo, e você acompanha a gente, hein? A rádio 24 horas não sai, com muita prestação de serviço, música e jornalismo. Tchau.